que deve ser observado para que a gente saiba realmente se aquilo ali é o bom, está dentro daquilo que foi idealizado. Deus, ele tem um padrão, e uma vez que nós entendemos o padrão de Deus, ele quer que nós comparemos a nossa vida com o padrão que ele estabelece, né? Com o padrão que ele estabelece. Eu sei que às vezes a gente é tentado, né, pelos nossos preconceitos, pelas nossas ideias preconcebidas, a estabelecer um padrão de casamento, um padrão de vida, um padrão de tantas áreas na nossa vida. Mas o que Deus quer é que nós conheçamos o padrão que Ele tem para nós. Porque observando o padrão de Deus, que é o ideal para a nossa vida, é que nós devemos avaliar a nossa vida. Então nós olhamos o padrão de Deus, olhamos no espelho e dizemos, olha, tem alguma coisa aqui que precisa avançar, que precisa ser melhorado. Quando o cristão, quando alguém se torna um cristão de verdade, ele agora assume um compromisso com o padrão que Deus estabeleceu. E aí, esse padrão que Deus estabeleceu para nós, chama-se Jesus. Jesus é o padrão que os discípulos, aqueles que são imitadores dele, seguidores dele, devem aprender. Antes de Jesus vir ao mundo, antes de Deus ter se encarnado em Cristo Jesus, qual era o padrão? Para o judeu, o padrão era a lei do Senhor. Então, quando o povo de Deus queria saber qual é o padrão que Deus quer para a vida deles, né, nas várias áreas da vida, eles olhavam para a lei. Mas uma vez que Deus se encarna em Cristo Jesus, o verbo, a palavra se faz carne, então agora Deus estabelece o padrão ideal, que detalhe, já estava, né, já existia bem antes da fundação do mundo, como diz a palavra do Senhor. É interessante como Paulo, ele tinha essa consciência do padrão que estava em Cristo Jesus, de maneira que dentro do discipulado que ele dava à igreja, ele sempre dizia aos irmãos, sejam meus imitadores. Mas ele não parava aí, né? Ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não é o padrão do cristianismo, nem é o padrão do cristão, não é o padrão da igreja. O padrão da igreja é Jesus Cristo. E qualquer personagem da Bíblia, a gente precisa entender muito bem isso, precisa ser olhado com muito cuidado, porque por mais que ele haja correto, né, um José da vida que agiu ali negando o pecado, um Davi que foi um rei ali, né, muito poderoso, um homem temente a Deus, mas todos eles, irmãos, estão aquém do padrão. Eles estão caminhando em direção ao padrão, mas eles não são o padrão. E aí Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, observe na sua Bíblia aí, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz à igreja em Coríntios, irmãos, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Onde é que está o padrão aqui? Imitador de Cristo. Paulo tem um padrão, e esse padrão não é ele, nem é homem algum, mas é Deus, é Cristo Jesus. Cristo é o padrão de Paulo e deve ser também um padrão da igreja. Uma vez que a gente entende que Cristo é o padrão que Deus nos deu, então nós agora temos, irmãos, critérios. Agora nós temos condições de avaliar a nossa vida e perceber se nós temos andado nesse novo padrão que Deus nos deu através da revelação em Cristo Jesus. Aqui no texto que nós lemos, irmãos, Paulo, ele deseja que a igreja se conforme à vontade de Deus. E aqui eu queria que você entendesse algo que não pode passar despercebido. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Cristo Jesus para nós. A vontade de Deus é essa. Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho. Então, há uma vontade revelada, uma vontade dada a todos nós. E esta vontade dada, que é a vontade de Deus a todos nós, a gente encontra em Jesus. De maneira que quando eu olho para Jesus, eu sei qual é o propósito que Deus quer para mim aqui nessa vida. E aí, se eu estou dentro desse propósito, eu estou na vontade de Deus. Então, Paulo aqui no capítulo 12, ele vai mostrar à igreja que a vontade de Deus, né, é o que Deus quer. Ele quer que a igreja esteja na vontade de Deus. Mas como é que a igreja está na vontade de Deus? Quando ela se conforma ao padrão que Deus deu. E esse padrão é Cristo Jesus.
A vontade de Deus foi revelada em Cristo, irmãos, e ela é o padrão que devemos avaliar, pelo qual devemos avaliar a nossa vida. Então, queria que você observasse aqui as palavras de Paulo e atentasse para essa palavrinha-chave que eu vou usar bastante, padrão, certo? Então, meus irmãos, Deus tem um padrão, e esse padrão de Deus é um padrão que afeta o corpo, o nosso corpo. Para os irmãos terem uma ideia do que estava acontecendo aqui por trás, e que levou Paulo a escrever isso aqui, os gregos, né, aqueles da cultura grega, eles tinham uma ideia de que Deus ele não se preocuparia com a parte material do ser humano, o corpo, porque o corpo é a parte falha. Para um grego, dentro da filosofia grega, principalmente a filosofia platônica, né, a ideia era que o perfeito era uma ideia, um ser ideal que não está no mundo. Então, tudo que os olhos veem é algo ideal, é algo falho, não tem a perfeição da ideia, e essa ideia seria o próprio Deus. Então, Paulo sabia que alguns irmãos estavam sendo influenciados por esse tipo de pensamento, a ponto de oferecerem culto a Deus, adorarem a Deus, mas não estarem nem aí com o seu corpo. Eles poderiam dizer algo mais ou menos assim: olha, Deus quer mesmo é o espírito, Deus não está preocupado com o nosso corpo, logo, a gente pode usar o corpo da gente como a gente quiser. E aí o corpo, você sabe muito bem, que o corpo é responsável por muitos pecados, paixões, né? Tem pecados que você só vai experimentar ele com o seu corpo. E esses pecados, né, carnais, que você só experimenta com o corpo, alguns irmãos naquela época estavam dizendo: não, Deus não está se preocupando com o corpo, não. O corpo é imperfeito mesmo, ele é perfeito. E aí Paulo precisa corrigir a igreja. Precisa instruir os irmãos e dizer a eles o seguinte: olha, Deus ele tanto quer o espírito, o homem interior, como ele quer o corpo. Como ele quer o corpo. E a questão para nós é uma questão até óbvia. Por quê? Porque foi Deus quem criou o corpo. E foi Deus quem deu o espírito ao homem. Lá no Gênesis, o que é que Deus faz? Deus faz o homem do pó da terra, né, a parte material, e sopra sobre o pó, lá, o barro, né, e sopra o espírito, e o espírito passa a ser alma vivente, um ser vivente. Então, Deus tanto é Senhor da alma, como é Senhor do corpo. E o crente, nós precisamos atentar para isso, para que o nosso corpo também seja santificado. Seja santificado. A gente muitas vezes está buscando uma pureza do espírito e fazendo pouco esforço com a pureza do corpo, né? A gente precisa buscar não falar mentira, afastar do coração a cobiça, né? Mas nós também precisamos afastar do nosso corpo aquilo, irmãos, que é perverso, aquilo que muitas vezes desperta até no outro pecado. Um pecado muito comum da nossa época, né, é a lascívia. A lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é despertar no outro, através do seu corpo, o desejo por você. Então, o rapaz, a moça, ela se veste, ela se comporta de maneira a despertar a lascívia do outro. Despertar a lascívia no outro. E aí o outro passa a desejar, e aí comete pecado, porque passa a querer aquilo que não lhe pertence, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, perceba como é sutil. O corpo, meus irmãos, deve ser consagrado a Deus, a fim de que se estabeleça o padrão que Deus requer. Volte sua Bíblia aí um pouquinho mais, o capítulo 6, veja o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim, Romanos, capítulo 6, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ou seja, um novo padrão, né? Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus. O que é isso? Consagração, oferecer a Deus. Meu corpo não me pertence, meu corpo pertence a Deus, então não posso usar ele como eu bem entendo, bem quero. Eu preciso usar como Deus quer. Então eu entro no padrão. Aí ele diz, como um instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês,
pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, uma nova vida, um novo padrão. O corpo também precisa ser consagrado a Deus. E Paulo, então, tem essa preocupação, quando ele diz, portanto, irmãos, no versículo 1 do capítulo 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, é o culto que Deus se agrada, é o culto que Deus quer, porque é o culto segundo a vontade de Deus, onde o meu corpo também é separado, santificado para o Senhor. Além disso, meus irmãos, Paulo continua então, em seguida, mostrando que aqueles que não agem assim, eles estão obedecendo um outro padrão, que é um padrão mundano. Ele diz, irmãos, que cabe ao cristão rejeitar, né, o padrão de vida mundano e ser transformado pela nova mente que ele recebeu, que o cristão ele recebe de Deus. Veja o que diz o versículo 2, ele diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Um detalhe aí que pode passar despercebido, o mundo tem padrões, plural, né? Ou seja, não é um só, são vários. Por quê? Porque são vários padrões para cada área da vida, né? Para cada área da vida. É interessante porque Cristo, ele se faz o quê? A vida. Toda vida é nele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Tudo está nele, irmãos. Então, o nosso padrão está em Cristo. Tudo está em Cristo, mas para o mundo é diferente. Para o mundo há vários padrões. Há o padrão de como você deve ser família, há o padrão de como você deve lidar com o seu corpo, como deve ser seus relacionamentos, como deve ser o seu trabalho. Aí ele continua, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Interessante isso aqui, né, meus irmãos? Distante de Deus, o homem, ele vive aprisionado pelas várias paixões da carne. E nós precisamos lutar contra isso, porque não pense você, porque você é um crente, que você não é mais tentado. Aí é que você é tentado mesmo, né? Porque você vai ter que lutar, entrar numa guerra contra os padrões do mundo, que querem guiar aí a maneira como você lida consigo mesmo, com o próximo, com as pessoas à sua volta. Meus irmãos, uma vez que Cristo ele nos liberta, então recebemos dele um novo padrão de vida. Por isso que é um quebrar de cadeias, né? Quando alguém aceita Jesus, são cadeias que são quebradas, porque agora ele passa a ser não mais escravo do pecado, da impiedade, da injustiça, ele passa a ser escravo de Deus. E uma vez escravo de Deus, ele tem um padrão agora que o seu Senhor estabelece para ele. Meus irmãos, o resultado então, na vida de quem se amolda ao padrão de Deus, é a participação na vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A gente às vezes, eu lembro que quando eu era adolescente, lá em Macaparana, as pessoas sempre diziam o seguinte para mim, né? É que se tornou até uma frase clichê, né? Busque estar no centro da vontade de Deus. E dizia, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, né? E eu sempre tive essa curiosidade, onde é o centro da vontade de Deus? Porque, venhamos e convenhamos, a gente tem tantas decisões para tomar na nossa vida, mas a gente acaba não sabendo bem o que é que Deus quer para aquela área da nossa vida. E eu vou dizer mais uma coisa a vocês, tem coisa que a gente não vai saber nunca, o que é que Deus quer para nós naquela área da vida da gente, né? Mas há uma vontade revelada, uma vontade conhecida e dada por Deus a nós, que nós podemos buscar essa vontade e estaremos sempre no centro da vontade de Deus. Aí eu descobri onde era o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é a própria vida de Jesus, irmãos, em nós. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, que é a vida de Cristo Jesus, nós estamos no melhor lugar que a gente pode estar. E aí, uma vez que estamos no centro da vontade de Deus, aí as decisões podem ser feitas sem ter medo, porque a gente vai estar sempre decidindo de acordo com a vontade de Deus. Está entendendo? A gente não vai saber o que é que Deus quer amanhã, né, naquele dilema que a gente tem, mas eu posso escolher um ou outro e sabendo que estou fazendo o que Deus quer, o que Jesus quer, eu estarei debaixo da vontade do meu Deus. Então, Paulo, ele termina aqui no versículo 2, dizendo aos irmãos qual é o resultado. Se eles, né,
santificarem o corpo, se eles não tomarem os padrões do mundo, mas o padrão de Deus, que aí é um padrão estabelecido pelo Espírito Santo, porque é um padrão que renova a mente, né, para as coisas de Deus, para viver para Deus. E aí ele diz aqui que a vontade de Deus, para nós, meus irmãos, é a melhor posição que alguém pode estar. Meus irmãos, diante disso, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações diante desses fatos, dessas verdades que Paulo aqui traz para nós. Então, atente para ela. Primeiramente, meus irmãos, Deus também requer a santificação do nosso corpo. Eu não sei como você tem pensado seu corpo. Não sei por que você tem ficado mais magro, mais magra. Não sei como você tem vestido o seu corpo. Não sei como você tem saciado os desejos que o teu corpo tem e que você sabe que muitas vezes são contrários, completamente contrários à vontade do Senhor. Mas uma coisa é clara aqui para nós: Deus, Ele quer que nós consagremos nosso corpo também a Ele. Que nós o entreguemos, né, como instrumento da justiça dEle. E aí a gente precisa entrar numa guerra, né? Numa guerra, porque naturalmente ninguém faz isso. A gente naturalmente é tendencioso a buscar para o corpo aquilo que nos dá prazer e às vezes até alegar, mas é tão bom, né? Mas é tão bom. E se só as coisas boas, tudo que fosse bom, né, para o corpo, era sinal de que Deus se agrada, né? As drogas seriam uma maravilha para o drogado, né? Porque o drogado, ele se satisfaz, ele tem prazer em consumir a droga, mas ele faz um mal, né? E outras coisas, quantas coisas a gente não come no dia para o nosso corpo, que a gente tem um prazer ali, mas não faz bem, né? Às vezes essas comidas aí de palha que a gente come, né? São comidas que a gente, são saborosas, a gente sacia, de coisa boa, aquele hambúrguer, né? Aquela coisa ali, a gente come, sacia, mas não é bom para o nosso corpo. Às vezes, o que tem ali de produtos ali misturados faz mal ao nosso corpo. Meus irmãos, Deus também requer a santificação do nosso corpo. A gente precisa consagrar o nosso corpo para Ele. E eu não sei como você tem lidado, mas escute bem o que Deus está falando. Talvez hoje seu dia foi um dia preocupado com o seu corpo, né? Dedique o seu corpo ao Senhor, entregue a Ele, né? Pastor, e como é que eu faço isso? Procure conformar seu corpo na vontade de Cristo Jesus. Meus irmãos, além disso, rejeite o padrão do mundo em tua vida. Eu não sei em que área da sua vida os padrões do mundo têm ditado para você que é assim que você tem que agir. A gente vai começar a estudar a partir de domingo a 8, provavelmente, um novo tema aqui na nossa CBD. Nós iremos estudar sobre o cristão e o trabalho. E o que a gente encontra de crente dizendo assim, meu trabalho secular. Já ouviu falar nisso, meu trabalho secular? A gente falou até aqui uma vez, eu acho que foi Pedro que estava trazendo a lição, né? O meu trabalho secular. Meus irmãos, para o crente não tem esse negócio de trabalho secular. Quando você diz o meu trabalho secular, você cai exatamente no problema que Paulo está tratando aqui nesse texto, os padrões do mundo, porque se é um trabalho secular, Deus não é quem interfere lá, não tem nada a ver com Deus, lá é você que vai dizer como é que as coisas funcionam, né? Mas para o cristão não existe empresa secular, trabalho secular, família secular. Tudo, irmãos, deve ser entregue a Deus, em consagração a Deus, em louvor ao Senhor. Irmãos, a santidade que precisamos para a nossa vida, o padrão foi estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Então, cuidado para que em uma área que você acha que Deus não está nem se preocupando, você coloque um outro padrão lá. Existem várias áreas na nossa vida que a gente precisa estar sempre reavaliando para que a gente não estabeleça um padrão para resolver as coisas. O que eu encontro aí, meus irmãos, de casais tentando resolver seus problemas nos padrões da carne, não é brincadeira. Não é brincadeira. Se não aguento mais, vou para o cartório divorciar. Se ele me fizer isso, vai dormir no sofá, né? Então, essas coisas, irmãos, perceba que é um padrão de resolução de problema, mas é um padrão que Cristo nos ensina. Cristo não é o padrão, então é Ele que a gente precisa buscar, é Ele que a gente precisa imitar.
Infelizmente, há muitos cristãos que têm rejeitado o padrão de Cristo em algumas áreas da sua vida, né? Em algumas áreas da sua vida. Esses dias eu conversava com uma pessoa que dizia o seguinte: olha, pastor, infelizmente, a minha patroa, né, ela é crente, faz parte de uma grande igreja aí, mas lá no trabalho, pastor, ela não tem nada de crente, não. Lá no trabalho, é uma pessoa extremamente avarenta, trata mal seus funcionários, sonega impostos, né? Faz de tudo para diminuir a autoestima dos empregados. É uma coisa absurda, né? Então, veja só, são duas vidas, irmãos, que não condiz com a vida de um crente, de um cristão. O padrão é Cristo, então o padrão é de Cristo, é tanto aqui na igreja como lá em casa, lá no trabalho, onde quer que nós estejamos. Então, rejeita o padrão do mundo em tua vida, tá bom? Além disso, Paulo aqui nos permite fazer a seguinte aplicação: experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente a vontade dele. Não se contente em viver aí sem um propósito maior. Deus quer que você experimente a vontade dele. Aí você pergunta: pastor, como eu vou experimentar essa vontade dele? Eu já disse aqui e vou repetir para você, certo? Amoldando, se assemelhando, tomando a vida de Jesus na sua vida, conhecendo mais de Cristo e trazendo Cristo para a sua vida, de maneira que o seu cônjuge vai olhar para você e vai dizer: eu estou te achando diferente, você está com a mansidão de Jesus, estou lhe achando diferente, você está mais amável como Jesus, você está mais misericordioso, compassivo, estou vendo o domínio próprio em você de Jesus, né? E aí, meus irmãos, nós saberemos que, uma vez que estamos em Cristo Jesus, estamos no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus é que a gente, de fato, experimenta o padrão de vida que Deus quer para nós. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude. Eu falo tudo isso pedindo misericórdia toda hora a Jesus, porque a gente, de vez em quando, está correndo, né, num caminho diferente do caminho que Deus estabeleceu para a gente. E quando a gente começa a revisar as áreas da nossa vida, a gente, meu Deus, como o padrão aqui não é o padrão de Jesus. E a gente tem que pedir misericórdia: Senhor, me ajuda e traz de volta Jesus para o lugar dele. Não deixe que Jesus saia daqui. Então, que você, juntamente comigo, peça misericórdia ao Senhor para que a gente possa, de fato, viver o padrão que Deus requer de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Depois da oração, nós estaremos indo para a nossa parte da nossa assembleia nessa noite, né? Desde já os irmãos estão nos visitando, os pais da Letícia aí, né? É uma alegria ter vocês. Como é que a gente diz, irmãos, a eles? Bem bonito, vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Uma alegria tê-los aqui, viu? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, ela sempre nos instrui. Porque o Senhor nunca nos deixa, Senhor, abri-la, lê-la, entendê-la sem uma aplicação à nossa vida. Eu te peço nessa noite, diante daquilo que nós ouvimos, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a viver no padrão que o Senhor quer. Não deixe, Senhor, que as nossas escolhas sejam feitas segundo os resultados ou segundo o que nós queremos, mas que as nossas escolhas sejam feitas de acordo com o que o Senhor quer. Assim, Deus, pautaremos a nossa vida na tua vontade. E eu te peço, Deus, tenhas misericórdia de nós, nos dá força, Senhor, para não ceder diante das pressões que o mundo tem colocado sobre nós. Muitas vezes pressionando para que nós mudemos, Senhor, o padrão que o Senhor nos dá, que é a santidade do Senhor, a vida de Cristo, a vida do teu Filho. E nós pedimos, Deus, dar-nos graça para no trabalho, em casa, na escola, na universidade, onde quer que estejamos, meu Deus, ali seja o teu padrão em nós. Eu te peço assim, abençoa também a nossa assembleia nessa noite, que seja uma assembleia em paz, e que nós possamos, Deus, encher o nosso coração de louvor, pelas provisões que o Senhor tem realizado aqui no nosso meio, e tem abençoado, Senhor, muito além do que nós imaginávamos. Eu te peço assim, recebe a nossa gratidão, e despeça também aqueles que irão para os seus lares nesse momento, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e para todos sempre. Amém.